O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, Movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso de corpos, parte 7. 77. Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu, nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, com o seu fluido, combinado com o do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria e obedecer ao impulso da vontade do espírito. Assim, o fluido vital, dirigido pelo espírito, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado, por meio do seu perispírito, é quem dá vida ao corpo, mantendo-se unido a ele enquanto o organismo o permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos, sob a ação mediúnica, uma estátua que se moveria e daria pancadas, respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial. E como se diz mesas falantes, também se poderia dizer estátuas falantes. Quanta luz lança essa teoria sobre uma infinidade de fenômenos até agora inexplicáveis. Quantas alegorias e efeitos misteriosos vêm explicar. 78. Os incrédulos objetam, apesar de tudo, que o levantamento das mesas sem apoio é impossível, por contrariar a lei da gravitação. Responderemos primeiro que a negação não é uma prova, depois que, existindo o fato estranhamente contrário a todas as leis conhecidas, isso apenas provaria que ele se apoia em alguma lei desconhecida, pois os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Explicamos essa lei, mas isso não basta para que eles a aceitem, pois a explicação é dada por espíritos que deixaram as vestes terrenas em lugar daqueles que ainda as têm e envergam o fardão da academia. Dessa maneira, se o espírito de Arago em vida lhes tivesse dado essa lei, eles a aceitariam de olhos fechados, mas dada pelo mesmo espírito depois da morte, é apenas uma utopia. E isso por quê? Porque a morte de Arago é para eles absoluta. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso, mas como essa objeção poderia embaraçar algumas pessoas, tentaremos respondê-las do seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia. 79. Quando se faz o vácuo na campânula da máquina pneumática, é impossível erguê-la, tal a força de adesão que lhe dá a pressão do ar sobre ela. Deixando-se entrar o ar, a campânula se eleva com a maior facilidade, porque o ar de baixo contrabalança o de cima. Entretanto, abandonado a si mesmo, permanecerá no prato em virtude da lei da gravitação. Comprima-se, porém, o ar interior, dando-lhe uma densidade maior que o de cima, e a campânula se levantará apesar da gravitação. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá manter-se no espaço sem nenhum apoio visível, como os bonecos que giram sobre os jatos de um repuxo. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de aumentar ou diminuir o seu peso específico relativo, como faz o ar com a campânula, o hidrogênio com os balões, sem que fique derrogada a lei da gravitação? Conheceis todas as propriedades e toda a força deste fluido? Não. E então, como negar um fato que não podeis explicar?